Bom, a gente tem visto, bom dia, Bianca, a gente tem visto, conversado esses dias, né, sobre a Trindade, e a gente terminou de ver essa questão dos nomes de Deus, né? Então, só para recapitular, né, sem entrar em detalhes, a gente viu que alguns dos nomes dele, né? Elohim, que é o Deus Criador, Adonai, que é Mestre, Senhor, Jeová Shammah, o Senhor sempre presente, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Ra, o Senhor é o nosso pastor, Jeová Jireh, o Senhor é a nossa provisão, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória ou bandeira, Jeová Tsekinu, o Senhor é a nossa justiça, Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura, diferente do outro, é Jeová Ra, né, que é o Senhor é o nosso pastor, e esse Jeová Rafá, o Senhor é a nossa cura. Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. E Jeová Macadesquei, eu não sei se é assim que se pronuncia, o Senhor que vos santifica. E a gente terminou, né, eu lendo uma frase para vocês, que está lá nos slides, né? Hoje, depois eu até reposto de novo, que diz o seguinte: cada nome de Deus nos revela diferentes aspectos do seu poder. E foi isso que a gente viu, né? Quando a gente falou do Jeová Raá, né, citando esses dois que eu falei, a gente está vendo aqui que é o quê? O Senhor é o nosso pastor. E se a gente voltar lá no Salmo 23, o que fala? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele é aquele que está presente em tudo, em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para águas tranquilas. Quer dizer, olha só, ele é aquele que traz o conforto, que traz a paz, que nos sacia em todas as coisas. Eu gosto uma vez de uma ilustração que eu ouvi, falando sobre as ovelhas, e é muito pertinente, porque nessa ilustração o pastor falava o seguinte: quando a ovelha vai e deita em pastos verdejantes, está lá deitada, né, descansando, dormindo, é porque ela está se sentindo assim tão tranquila, tão satisfeita, tão saciada. Ela está alimentada, ela está limpa, ela está ali, né, não está faltando nada, então ela deita e descansa. Então, assim, olha só, o nome de Deus, ele apontando para uma das coisas uma das suas características, aí citando, né, também o outro que é parecido o nome, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e eu me lembro que eu falei, ele é Deus que cura para quem? Para ele? Não, ele é a própria cura, ele é Deus que cura para nós, né? Quando a gente fala, eu me lembro que eu citei isso, Jeová Sabaô, o Senhor dos Exércitos, que é aquele que ele está lá com a gente no meio das nossas batalhas, ele sabe exatamente tudo que a gente está passando, sejam batalhas, né, ou dificuldades materiais, circunstanciais, emocionais, ele está lá com a gente, né? Ele está ali no meio da guerra, para nos dar a vitória, porque nós já somos mais que vencedores, mas para estar concretizando essa vitória em todos os âmbitos e para a gente caminhar não apenas nessa identidade, mas sim de vitória mesmo, que essas lutas, essas guerras sendo transformadas em testemunhos. Ele está com você. Eu me lembro que eu usei a ilustração de que ele não é um general que está dentro de uma sala com ar-condicionado a quilômetros ou milhares de quilômetros de distância, apenas dando ordem para aqueles soldados que estão lá. Não, ele está lá com a gente. Então, na verdade, senão a gente vai citar todos os nomes de novo, né? Como essa frase que eu li, né? Cada nome dele nos revela esses diferentes aspectos do seu poder, que estão disponíveis para ser utilizados na nossa vida diariamente. E, gente, isso é uma chave espiritual,
Porque não é só para eu decorar, falar esses nomes no hebraico, que eu nem sei falar, e às vezes não seria se a pronúncia está certa, mas para dizer, olha só, eu sei falar, ou eu estudei e decorei que Jeová Rafá é o Deus que cura, sabe? De que Jeová Sabaó é o Senhor dos exércitos. Não, isso é algo para esse poder dele está disponível para a nossa vida hoje, como novas criaturas, no nosso dia a dia, diante de uma enfermidade, eu poder orar e repreender. Se lembra lá? Jesus fala, né, que nós. Que ele, Jesus, o profeta Isaías falou que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Sim, Jesus, sim, lá em Marcos, ele fala que no nome dele, né, esses sinais seguiriam os que o seguem, e que imporiam as mãos sobre os enfermos e ficariam curados. Olha só o poder dele sendo manifestado. Então, é para a nossa vida diária. Como eu citei o exemplo de Jeová Sabaó, é para a nossa vida diária, é para, na hora daquilo, eu não sei o que fazer, olha isso aqui, está essa confusão, está essa guerra, está essa batalha, mas eu sei para quem eu posso correr. Guarda uma frase, eu volto e meio, cito essa frase, porque eu gosto muito dela, uma frase do pastor Hélio Peixoto, e que eu decorei essa frase, mas não apenas para dizer que eu sei ela de cor, mas porque ela é algo real mesmo, em que ele fala assim que a vitória da nova criatura não está apenas em saber que ela é uma nova criatura, mas em caminhar como uma nova criatura. Porque eu nasci de novo, está lá, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, eu nasci de novo, eu sei que eu sou uma nova criatura, mas eu posso viver completamente aquém do que o Senhor tem para mim como nova criatura, de como eu devo estar caminhando. E quando a gente lê essa frase aqui, que eu li agora, de que os nomes de Deus revelam os diferentes aspectos do seu poder que estão disponíveis para ser utilizados diariamente na nossa vida, é nesse sentido, peraí, eu como nova criatura, eu sei que eu posso caminhar em fé, porque a nossa vida é caminhando em fé. O que é isso? É caminhando naquilo, usando como base aquilo que a gente crê, que é a palavra de Deus, que é nele. Então, eu caminho por fé, eu caminho nessa direção. E assim, caminhando nisso, sabendo que ele é o Senhor que é o meu pastor, que ele é o que me cura, que ele é o que provê, que ele é aquele que é o Senhor dos exércitos, que batalha as minhas batalhas. Então, é nesse sentido, gente. E aí, por conta disso, eu queria que a gente continuasse nessa dinâmica e vendo alguns atributos de Deus, né? Porque, olha só, alguns atributos de Deus também são evidenciados por meio dos nomes compostos da palavra hebraica El. Olha só, a gente vai continuar nessa questão do significado, mas não para dizer, de novo, que eu decorei esse significado, não, mas para a gente poder ver que isso é verdade, que isso é real na nossa vida, e de que a gente recebe isso e crê nisso pela fé, sabe? É pela fé. Hoje, de manhã, eu vi um videozinho de uma menina coreana, chinesa, não sei, criança, pequenininha, e que ela estava ali explicando sobre essa questão de Deus, divindade, e teve uma hora que ela foi falando algumas coisas muito interessantes, que ela falou assim, eu nunca vi Jesus, mas eu acredito que ele existe. E ela estava falando para a mãe dela, e a mãe filmou. E aí a mãe, ela continuou falando, mãe, eu nunca vi um tigre. Ela é pequenininha ainda. Eu nunca vi um tigre, mas eu acredito que um tigre existe. Mãe, eu nasci da sua barriga. Eu não lembro que eu nasci da sua barriga, mas eu acredito que eu nasci da sua barriga. Olha só que interessante a linguagem de uma criança. Ela devia ter o quê? Uns 5 anos, 5 anos mais ou menos, pelo que eu olhei pelo vídeo, mais ou menos isso, talvez.
E aí ela falando isso, ela nunca tinha visto essas coisas, mas ela usou esse exemplo do tigre, ela falou isso, mas ela acreditava que existia. Né? Gente, isso aí vamos dizer assim, ela estava numa linguagem tão simples, tão infantil, explicando para a gente o que é andar por fé. Eu não vi, mas bem-aventurados que não viram e creram, mas eu creio nessa palavra, eu caminho por isso. Deixa eu permitir aqui. Eu caminho por isso. Então, vamos continuar nesse entendimento, olha só, desses atributos de Deus. El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. E está lá, deixa eu abrir aqui, rapidinho, em Gênesis 17, eu acho que eu vou até fazer diferente da outra vez. Vocês que estão sempre aqui, de repente eu vou já distribuir uns versículos para vocês abrirem, porque facilita. Olha só o que diz Gênesis 17, 1. Está falando sobre El Shaddai. Suzete, depois eu leio o que você escreveu. É o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que 17, 1 está falando. Quando Deus apareceu para Abraão, e Deus falou assim para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe? Ele mesmo se apresentando: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar, vamos trazer aqui para a nossa vida diária, para a nova criatura. Ele é o Deus Todo-Poderoso que quer se manifestar na sua vida e através da sua vida. Porque, gente, eu fico animada mesmo falando isso. Sabe por quê? Porque não adianta eu falar, eu sei que, olha, lá, Gênesis 17, 1, quando Deus se apresenta para Abraão, ele chega se apresentando da seguinte forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E pronto, e eu saber disso e pronto. E ficar só no conhecimento, até decorar qual é o versículo que fala isso. Não, isso aí tem que ser, eu me animo, sabe por quê, gente? Porque isso aí tem que ser vivo e real na nossa vida, como eu falei, diária. Você saber que o Deus Todo-Poderoso é o teu Pai, que você é uma filha e uma filha muito amada desse Deus Todo-Poderoso. E que na pessoa do Espírito Santo, gente, olha só como as coisas se interligam. E é isso que é maravilhoso. E na pessoa do Espírito Santo, esse Deus Todo-Poderoso mora dentro de você, porque dentro de você que está em Cristo, habita o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o que eu sempre falo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, morando dentro de você. Olha só, e, gente, para e pensa comigo, a gente não tem que trazer isso para a nossa vida diária? Eu não tenho que trazer isso para a minha vida diária, não, de novo, falando não só de forma decorada, não, mas falar, olha só, o Deus Todo-Poderoso é o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso está comigo, o Deus Todo-Poderoso não me abandona, o Deus Todo-Poderoso é aquele que me cura, o Deus Todo-Poderoso é aquele que me dá paz, o Deus Todo-Poderoso é aquele que me traz descanso, que é o meu pastor, que não deixa nada faltar, o Deus Todo-Poderoso é aquele que provê todas as coisas na minha vida. Sabe, é isso. Por isso que eu falei para vocês outro dia que eu não estou com pressa nenhuma. A gente não tem uma, como é que fala? Uma carga horária, né, para seguir. Olha, eu tenho que terminar isso aqui em um mês, então eu tenho que correr, um mês eu tenho quatro dias, então vamos correr, porque a gente tem que fechar isso em 4 dias. Não, a gente não tem um cronograma, a gente tem o tempo que Deus permitir. Então, por isso que eu estou indo devagar mesmo, mas o tempo todo procurando, dentro das minhas limitações, claro, está trazendo para vocês que isso tem que ser aplicado na nossa vida diária. Sabe por quê? Porque quando eu começo a aplicar, tenho esse entendimento, eu começo a aplicar essas verdades na minha vida, na minha vida diária, no meu dia a dia, gente, muda a nossa perspectiva. Se lembra que
eu já falei para vocês que lá em Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, acima de toda potestade, de todo principado. Isso é uma posição espiritual. E olha só, esse entendimento faz toda a diferença, porque quando eu estou, desculpa, que entrou uma mensagem aqui, gente. Quando eu tenho esse entendimento, isso muda a minha perspectiva. Eu já falei também para vocês, estar assentado assentar, essa definição é uma posição fixa, lugar fixo, posição fixa, imutável. Então, olha só, quando eu trago isso para a minha realidade, eu não apenas leio, eu estou ali e pronto, e não entendo, mas quando eu trago isso para a minha realidade, eu penso assim, gente, eu estou assentada com Cristo ali, do lado dele, em lugares celestiais, em uma posição fixa. Nada nem ninguém me tira dessa posição, porque ela foi conquistada por Cristo na cruz. Então, olha agora a aplicação prática. Se eu estou assentada ali, com ele, do lado dele, e pensa no nosso natural, no potencial, o que acontece? Se tem alguém aqui do meu lado, acho que eu falei isso, não sei nem se foi semana passada ou retrasada, se tem alguém aqui do meu lado, e eu e essa pessoa estamos aqui lado a lado, potencialmente, a nossa visão é a mesma sobre aquilo que a gente está olhando, assim, adiante. Então, espiritualmente, é como se estivesse falando assim, olha só, tem a mesma visão de Deus, alinha a tua visão com a visão de Deus, porque vocês estão assentados, você está junto com ele, com Jesus ali em lugares celestiais. Então, a forma como ele vê deve ser a forma como que nós vemos. E como que isso vai se dar? Através da palavra. Porque Jesus é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne. Então, através da palavra, eu vou renovando a minha mente. Olha as coisas todas se interligando de novo. Eu vou renovando a minha mente, trocando os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Consequentemente, os meus pensamentos, a minha visão, o meu entendimento diante das ações vão ficando em linha com a palavra. Então, eu trago isso para a minha vida diária. Então, voltando aqui para o Deus Todo-Poderoso, eu trago esse Deus Todo-Poderoso para a minha vida diária. Senhor, como é que você está vendo essa situação? Como é que é isso? O que Jesus faria? Porque se eu estou assentada com ele, eu quero fazer o que ele faria. Eu quero agir como ele agiria. Vocês estão entendendo, gente? É assim, é no nosso dia a dia. Mas vamos continuar. Um outro atributo de Deus é o Shaddai. Não, o Shaddai eu já falei. É o Elion. Significa altíssimo, o mais forte dos fortes. Olha só, gente. É o Elion, o Deus Altíssimo, o mais forte dos fortes. E aí a gente pensa, imagina naquela, e aí é uma imaginação assim muito aquém, mas imagina aquela pessoa mais forte, eu vou abrir a palavra aqui, aquela pessoa mais forte de todas. Deus é muito mais forte que isso. Imagina sabe, quando a gente pega aí, trazendo uma analogia completamente que não tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com os filmes da Marvel. Quando eu pego assim, né? Se você vai assistir um filme de super-herói, alguma coisa nesse sentido, e tem aqueles vilões fortíssimos que parecem que são imbatíveis, que o super-herói não vai conseguir, porque, gente, ele é forte demais e nada parece que derrota que consegue destruí-lo. O teu Deus é muito maior que qualquer coisa, qualquer situação, do que qualquer, entre aspas, vilão, por mais forte que ele se apresente. Ele é o Deus forte, ele é o teu baluarte. Lá nos Salmos fala isso, o teu baluarte. E baluarte é um forte intransponível, forte que eu estou falando construção. Você lembra daqueles fortes? Eu também já citei isso,
que tem aqui em Copacabana, Forte de Copacabana, lá em Niterói também tem um forte, eu não me lembro qual é o nome, e ele, para que serviam aquelas fortalezas ou aqueles fortes, né, como a gente chama? Eles eram para proteger as cidades, né, para não permitir que os inimigos invadissem as cidades. Era, assim, eles estavam ali nas portas de entrada, para não permitir que entrasse. E eles eram super bem equipados, quer dizer, bem equipados dentro das armas da época, né, para combater os inimigos. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o nosso baluarte. Se você for lá no dicionário para ver o que significa essa palavra baluarte, fala que é um forte, é uma fortaleza intransponível. Fazendo analogia com esses dois fortes, Forte de Copacabana, aquele em Niterói, eram fortalezas, mas ainda assim poderiam ser de alguma forma, acabar sendo invadidas ou destruídas, mas o teu Deus não. E é esse Deus que é aquele que é mais forte do que tudo na sua vida. Vamos trazer para a nossa vida diária. Sabe? Não interessa ou não importa se as batalhas parecem que são extremamente desafiadoras, que parece que você não vai conseguir transpor, que aquele monte é enorme, que aquele desafio parece um vilão da Marvel, daquele que ninguém consegue vencer. O teu Deus, ele é mais forte do que isso. Então, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, coloque diante desse Deus forte. Fala, Senhor, olha, isso aqui, esse desafio tá muito grande na minha vida. Essa batalha está muito forte. Essa circunstância tá assim, parece que está vindo para arrasar com tudo, mas você é aquele que é mais forte do que todas as coisas, é mais forte do que os fortes, é o mais forte dos fortes. Então, por maior que seja, você é mais poderoso que isso, você é mais forte. Gente, vamos lembrar lá, se lembra de Davi? Quem não se lembra? Quando ele estava diante de Golias, aquilo ali era humanamente falando, vamos dizer assim, de uma forma natural, era intransponível. Aquele povo, aquele exército já estava lá há 40 dias, Golias desafiando, e aí, vem aí, quem vem? Ainda zombando deles, né? 2 vezes por dia eles zombavam, vamos lá, quem vê? Eu quero ver quem vai vir hoje, quem vai? Eles ali morrendo de medo. Ninguém tinha coragem, porque a verdade, a gente lê, a gente vê, já como o Vitor, meu filho, fala isso, a gente lê a palavra de Deus já sabendo o final da história, né? Porque ela já está aqui com a gente. Mas imagina lá na hora, imagina que a gente não sabe o final da história, né? Gente, eu não estou. A gente hoje fala, estava lá, e eu acabei de falar isso, e ele desafiando o povo morrendo de medo. Parece assim, né, parece que a gente, tal como Golias, está zombando do povo, porque a gente já sabe o final da história. Mas imagina lá aqueles soldados, aquele exército, que não sabia o final da história. Eu sinceramente, gente, eu não vou julgá-los por estarem com medo, não. Né? Golias, né, eu já li alguma coisa que, passando para nosso sistema métrico, ele devia ter mais ou menos em torno de 2,90 metros. Aí pensa aqui em mim, gente, eu, Lilian, 1,56 m, tá? 1,56 m. Diante de um desafio que tinha 2,90 m. Para e pensa, gente. No natural, tá? Esquece, quer dizer, deixa Deus um pouquinho de lado. No natural, você não acha que seria um suicídio eu tentar vencer esse desafio sozinha, nas minhas forças? Para e pensa. Eu, de novo, 1,56 m, diante de alguém que vem, né, que está ali
para lutar contra mim, essa pessoa tem aproximadamente 2,90 m. Gente, é suicídio. Não ia ter como. Ele ia acabar comigo. Ainda mais, mesmo que eu soubesse lutar, não teria, humanamente falando, eu estou falando humanamente, tá? A gente está deixando Deus aqui de lado só um pouquinho. Só um pouquinho. Não teria como eu vencer na minha força. E aí, é por isso que eu falo, gente, leia a palavra, traz para a tua realidade como nova criatura. Existem desafios na nossa vida que a gente olha e fala assim, não dá, não dá, não dá para eu vencer. Não dá, porque eles são fortes demais, é grande demais, é muito maior do que eu. Eu tenho apenas 1,56 m e ele tem 2,90 m. Não dá, é sobre-humano, não tem como. Só que aí chega alguém que não estava tentando lutar nas suas forças, mas sabia quem era o Jeová Sabaoth que estava na vida dele, que estava no meio das batalhas dele, para lutar por ele e com ele. E chega, e aí foi até tentar colocar as armas naturais, né? Desculpa, as armas naturais não, a armadura natural, né, que era do outro soldado, mas ele era pequenininho também. De repente, eu não duvido nada, gente, de Davi é como se, mais ou menos, tipo, ter mais ou menos a minha altura, não sei, ele era pequeno, né? Não sei. Então, assim, a gente está imaginando. Mas aí chega alguém pequenininho de estatura, mas que sabia quem era o Deus em que ele cria. Sabia que o Deus que ele cria era o El Elyon, era aquele que era o mais forte dos fortes, que era aquele que era mais forte que aquele desafio enorme. Então, até foi oferecido para ele as armas naturais, né? Era toda aquela armadura, aquilo tudo. Foi oferecido para ele, ficou grande, ele não conseguia nem se mexer. Mas aí ele começou a falar para aquele rei, né, que estava ali, falou, olha, eu sei quem ele é. Estou falando das minhas palavras, tá, gente? Eu sei quem ele é. Eu já vi a ação desse Deus que é mais forte, que é o mais forte dos fortes em outras situações da minha vida. Eu já vi, quando apareceu um leão, eu vi que queria pegar as minhas ovelhas, eu vi que esse Deus, El Elyon, o mais forte dos fortes, foi lá e me deu a vitória, e destruiu aquela ameaça. Depois disso, chegou uma outra ameaça maior, mas aí eu não temi não, sabe por quê? Porque eu já tinha visto a ação desse Deus, El Elyon, o mais forte dos fortes, me dando vitória sobre aquela ameaça que era aquele leão tentando pegar as minhas ovelhas. E esse outro desafio era maior, que era um urso, era maior que um leão, mais forte que um leão, só que o meu Deus é o mais forte dos fortes. Então, ele também, que pelejou por mim, ele também que me deu a vitória, e aquela ameaça foi destruída. Agora tem essa ameaça muito maior, só que o meu Deus continua sendo o mais forte dos fortes. E por mais que essa ameaça possa estar até afrontando, debochando, escarnecendo, eu sei quem é o meu Deus. É como se ele estivesse falando isso, gente. Eu sei quem é o meu Deus. E aquilo que vocês já devem ter ouvido em outras vezes, Davi nunca, vai lá, lê lá, ele nunca chamou Golias de gigante. A gente que fala gigante Golias, o gigante Davi e os gigantes de Golias, quando a gente vai até ensinar, né, para as crianças, volta e meia tem esse título, Davi, ou somente Davi Golias, ou Davi e o gigante Golias.
Ele nunca chamou de gigante, ou ele chamou de uma ameaça daquela que eu nunca vivi, daquela maior que todas até agora. Ele chamou de incircunciso filisteu. E incircunciso eram aquelas pessoas que não tinham aliança com Deus, porque a circuncisão, quando o bebê nascia lá, né, 8 dias de nascido, que tinha aquela cerimônia da circuncisão, aquilo não era apenas fazer um corte ali no órgão genital masculino, mas era um símbolo da aliança, sabe? Dessa aliança, era o símbolo do povo de Deus ali, de que era um povo aliançado com Deus. E aí, o que acontece? Ele fala assim, olha, você, o seu problema, o seu desafio enorme, você, para mim, eu estou vendo que você é grande, mas para mim, não estou negando a realidade, gente, e olha só, e isso aí, a gente já, vamos trazer para a fé. A fé não nega a realidade, eu já falei isso para vocês. A fé não fala, ei, Golias tem, eu tenho 1,56 m, Golias tem 1,54 m. Fichinha para mim. Não, gente, a fé não nega a realidade. Não tem nada difícil, não tem ninguém com aproximadamente 2,90 m, não tem nenhum desafio, não, isso aí é intriga da oposição. Não, a fé não nega a realidade. A fé vê, sim, o que está acontecendo. E Davi estava vendo o que estava acontecendo ali. Ele estava vendo, sim, tem um desafio aqui diante de mim, mas ele olha pela perspectiva de Deus. Vamos trazer de novo aqui Novo Testamento, a gente mistura tudo. Vamos trazer para cá, você está assentada em lugares espirituais com Cristo, acima de toda potestade, acima de todo principado. Você está espiritualmente falando, numa posição já de vitoriosa, acima de qualquer incircunciso filisteu, na nossa linguagem, de qualquer gigante. Você está espiritualmente, você está numa posição com Cristo acima disso. Então, voltando lá para Davi, ele fala assim, olha, eu sei, eu não estou negando a tua existência, nem estou negando o teu tamanho, não estou negando a tua força, mas eu te chamo de um incircunciso filisteu. Porque, por maior que seja o teu tamanho, por mais difícil ou por maior força que você tenha ou se apresente contra mim, quem está comigo é o Deus, é o Elion, o mais forte dos fortes, e sou eu que tenho aliança com ele, e eu não vou diante de você com as armas humanas, eu não vou tentando enfrentar você na força do meu braço, ou olhando o meu tamanho em relação a você, como se eu, Lilian, dissesse assim, olha só, o incircunciso filisteu, eu não estou indo do alto, entre aspas, dos meus 1,56 m para enfrentar você com aproximadamente 2,90 m. Não, eu não estou indo na minha força. Na minha força eu perderia, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome daquele que batalha as minhas batalhas, que está no meio das minhas batalhas para me dar a vitória. Eu estou indo no nome do El Elion, aquele que é o mais forte dos fortes. Eu estou indo, né, crendo no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha, gente, como isso muda a nossa visão e como isso anima, pelo menos a mim me anima. E eu não estou falando, gente, que nesse meio, trazendo aqui para a nossa realidade, eu não estou falando que nesse meio a gente não sinta dor, que a gente até não chore, que a gente não tenha medo, eu não estou falando isso, mas apesar das minhas lágrimas, apesar da dor que eu estou sentindo, porque existem circunstâncias que são dilacerantes, né,
na nossa vida, para o nosso coração, para o nosso emocional, eu não tô negando que eu estou até mesmo sentindo um medo, porque o desafio é grande demais, só que eu sei quem está comigo, eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, é nessa força dele que eu caminho em direção a esses desafios que parecem intransponíveis e maiores do que tudo. Então, deixa eu ler aqui, que eu nem li, é o Elion, o mais forte dos fortes, Isaías 14, cadê? 14, 13 e 14. Isso aqui é interessante, é quando o anjo de luz, que a gente dá o nome de Lúcifer, e ele falou assim, e dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era quem ele queria ser, semelhante a ele, tão forte, tão poderoso, quanto mais não tem como, porque ele é o mais forte dos fortes, ele é, sabe, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Altíssimo, gente, e é ele quem te ama incondicionalmente, que entregou o seu filho por você, que está com você. Olha só, gente, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. El Roy, ou El Roy, não sei como se fala, o Deus que vê. Vamos lá. Gênesis 16, 13. E eu vou ler só um pedaço aqui. Tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Tu és o Deus da vista, tu és aquele que tudo vê. O teu Deus, queridas, ele é aquele que tudo vê, tenha essa certeza. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele não está assim, está acontecendo isso aqui na minha vida, e Deus está distraído, e nem viu. Sabe quando a gente... Porque às vezes a gente pensa com a nossa mente limitada, né? Quando passa, Lília, você viu isso aqui? Nem vi, mas Lília estava aqui do teu lado. Olha, nem vi. Bom dia, Georgia. Nem vi. Ontem eu vi uma ilustração, e fica aqui até como uma utilidade pública, né? E nessa ilustração, qual é a utilidade pública? Quando você for num restaurante, numa lanchonete, né? Essa era a orientação. Nunca deixe, e às vezes a gente deixa assim, a gente acaba fazendo isso, você está ali comendo, batendo papo, e deixou o teu celular assim, em cima da mesa, sabe? Do teu lado. E você está ali distraída e o celular está aqui do teu lado, né? Está aqui do lado do teu prato, vamos dizer assim. E nessa reportagem, chegava uma pessoa, e aí pela imagem não dava para entender se ela estava querendo pedir alguma coisa ou se ela estava querendo vender alguma coisa. E ela chegou com... estava assim, com, sabe, uma folha na mão, tipo um cartaz, alguma coisa, e chegou assim, perto daquela moça que estava sentada numa lanchonete, e chegou assim, aquelas lanchonetes beira de rua, né, que as mesas ficam na calçada, e ela chegou assim, tinha um papel aqui, assim, ó, como eu estou botando aqui, assim, na minha mão, sabe? E ela chegou com as duas mãos, assim, uma apoiada e a outra assim. E ela chegou bem perto daquele papel ali para falar com a moça, para mostrar alguma coisa, com a mão por baixo e por cima do celular da moça. E, gente, foi muito rápido. Na primeira vez que eu vi, eu não percebi. E aí ela fez isso, claro, que eu já estava de olho, isso já foi, né, ela já tinha escolhido, visto ali, entre aspas, a vítima, e ela mostrou tudo muito rápido, e a moça fez um sinal de que não queria,
e ela recolheu o papel. Só que quando ela recolheu o papel, ela recolheu junto o celular da moça e saiu. E a moça continuou, virou para outra, continuou conversando, nem percebeu. E parou a filmagem, nem mostrava o momento em que a moça percebeu que o celular dela tinha roubado. Mas isso foi filmado por uma câmera de segurança. Então, provavelmente, depois ela deve ter visto. Mas naquilo, chegou ali, foi rápido, e ela pegou. Por que eu trouxe essa ilustração que eu li ontem, que eu vi ontem, até como uma utilidade pública, né? E essa era a orientação: não deixe seu celular, deixa ele com você, no seu bolso, na sua bolsa, fica com ele perto, não faça isso. Porque foi tão rápido que aquela moça não viu, ela nem percebeu que ela foi roubada. Só depois, né? Ela nem viu. E às vezes a gente tenta passar isso para Deus também, sabe? Puxa, será que Deus está vendo? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está enxergando, seja literalmente ou espiritualmente? A gente faz essas analogias. Será que Ele não está vendo? Ele vê tudo. Ele vê tudo. Nada passa despercebido. Eu falo para vocês também, um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem. A palavra nos diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem é um Deus que vê tudo. É um Deus que fala: olha, não tem um mínimo detalhe na sua vida que passa despercebido para mim. Não tem. Não tem. Eu sou o Deus que vejo. Ele é o Deus que vê tudo na sua vida. Ele é um Deus que não está alheio, ele não está distante, ele está perto, ele está vendo, ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. Creia nisso. Mas vamos continuar. El Olam, o eterno Deus. Isaías 40. Vamos lá, ó. Gente, isso tudo está no slide, tá? Essas referências também. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação dos seus entendimentos. Olha, o eterno Deus, sabe? Você não sabe que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele é o Deus, ele é o Deus eterno. E Jesus mesmo fala dele, né? Jesus, ele era, ele é, e ele sempre será. Jesus, o alfa e o ômega, é o Deus eterno, ele é o Deus eterno. Eu já falei para vocês que eu conheci uma pessoa, já faleceu, graças a Deus, no final da vida, né, reviu seus conceitos, e em que ele falava claramente: não, eu não posso acreditar em Deus, não tem como que eu vou acreditar em Deus? Porque quer dizer, não é que eu não possa, eu posso desde que me digam quem criou Deus. A hora que me apresentarem quem criou Deus, né, aí sim eu vou conseguir entender, porque eu vou conseguir aceitar e crer, porque não tem essa, quem criou Deus, ele sempre existiu. E gente, a nossa mente não vai entender com o raciocínio humano, é pela fé, o tempo todo. E hoje, essa menininha que eu citei aqui no exemplo, né, dessa filmagem que eu vi, ela fala isso, que a gente, como eu disse, né, do alto dos seus 5 anos aproximadamente, ela falou isso. A gente crê em Deus. A gente não consegue entender com a mente, com a cabeça, e é isso, pela fé. Mas ele é o Deus eterno, esse Deus que sempre existiu, e que está com você, que é por você, que é o teu Pai. Mas vamos lá, vamos continuar.
Enquanto, olha essa frase, enquanto os nomes de Deus exprimem suas atividades, ou seja, o que ele faz, ele é o quê? O Deus que cura. Ele é o quê? O que ele faz? Ele cura. Ele é o Deus, o quê? Ele é o Deus da provisão. Então, o que ele faz? Ele provê todas as coisas. Ele é o Deus da paz. O que ele faz? Ele traz aquela paz que excede todo entendimento. Ele é o quê? Ele é o meu pastor. Ah, ele é o pastor. E quais as atividades de um pastor? O que o pastor faz? Ah, o pastor, ele cuida da ovelha, ele alimenta a ovelha, ele leva as ovelhas para o pasto, né? Não só para alimentá-las, mas para elas descansarem, ele leva-las para beberem água, para saciá-las, olha só, é o que ele faz. Então, enquanto os nomes de Deus exprimem as suas atividades, aquilo que ele faz, os atributos de Deus descrevem o seu caráter ou natureza moral. Sabe, o seu caráter ou natureza moral, ele sabe, faz parte dele, do caráter dele, de quem ele é, da sua natureza ser imortal, faz parte de quem ele é, da sua natureza ser o Deus, o forte acima dos fortes. Olha só, falando do eterno, que a gente leu agora em Isaías, eterno, olha a definição do que é eterno, não limitado pelo tempo. Nós estamos, assim, nós aqui, né, no físico, tá, né, nós estamos limitados pelo tempo, fisicamente falando, né, e a gente vê, volta e meia, né, a gente vai num sepultamento, todo dia, em todo momento tem alguém falecendo, porque aqui, fisicamente, nós estamos limitados pelo tempo. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de saber que Deus é ilimitado, porque a gente olha para a gente, né? Não, a gente vai ter um limite de anos, fisicamente falando, então a gente meio que acaba que transfere isso para Deus, mas não, ele é ilimitado pelo tempo, não tem início nem fim, ele sempre existiu. Vamos lá, Gênesis 21. Ah, foi o que eu li? Não, Gênesis 21, tá? Aqui, ó, Gênesis 21, 33. Para quem está acompanhando aí, 21, 33. Estava falando sobre, citando uma situação, e fala assim: e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, aquele que não tem início, não tem fim, que está ilimitado pelo tempo. Antes, olha só um outro versículo que também mostra essa eternidade de Deus, essa não limitação pelo tempo. Salmo 90, versículo 2, olha o que fala: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. De eternidade em eternidade. A gente, às vezes, ainda mais quem tem filha, tem filha, né? Se lembra quando elas eram crianças, e eu me lembro da Larissa, né? Ela amava aquelas histórias de princesa, né? Alguns dos aniversários dela, quando ela era criança, foi de princesa, era Cinderela, era a Bela Adormecida, porque ela amava esse negócio de princesa. E a maioria das meninas gosta, né? E a gente ia, se ela falava, conta uma história, ou se assistia algum filme infantil, e falava, e viveram felizes, o quê? Para sempre. E a gente fala muito disso, desse para sempre, mas é tão interessante que é difícil para a gente ter esse entendimento desse para sempre. Né? Para sempre, nunca acaba. E é isso que nós vamos viver um dia com o Senhor. Nós estaremos, Ele está preparando um lugar para a gente, né? E daqui a pouco a igreja vai estar com Ele, e nós viveremos eternamente para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.
E a gente fala isso, a gente crê nisso, mas a gente não consegue explicar isso logicamente, porque a gente não dá, nossa mente não alcança, mas a palavra nos diz que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Guarda uma coisa, você é eterna. O teu espírito é eterno. Por isso, queridas, eu tenho falado ontem no culto, eu também falei, sabe, está na hora de nós nos levantarmos, de nós nos revestirmos dessa armadura de Cristo. Olha aí o merchandise aí da nossa conferência que está chegando, sabe, da gente se revestir para nós estarmos assim firmes, preparadas contra essas ciladas do diabo, sabendo que quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos, que Ele é maior do que todas as coisas, que Ele é o Deus mais forte que tudo. Mas o que eu quero dizer aqui agora está na hora de nós nos posicionarmos como mulheres cheias do Espírito Santo, para sermos influência nesse mundo, para levarmos a palavra, para a única palavra que é poderosa para tirar pessoas das trevas e trazerem para o reino da maravilhosa luz. Que está lá 1 Pedro 2,9, né, em que fala: somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, para anunciar, para revelar, para contar as grandezas, as qualidades, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Olha só, sabe? Então, é isso, sabe, que a gente precisa, porque o ser humano, o espírito dele é imortal, é isso que eu estava falando, e chega um dia que a nossa, aqui, o físico, acaba, os nossos dias aqui acabam, e para onde vai? Para onde essa pessoa, quem ela é lá no seu espírito, vai para uma eternidade, que vai para uma eternidade, vai, isso aí é fato. Agora, o grande X da questão, vai para uma eternidade com Deus ou vai para uma eternidade sem Deus? Quem crê em Cristo, na sua obra redentora, né, sua obra completa de morte e ressurreição, nasce de novo, é nova criatura, né, e vai para essa eternidade com Deus. Mas e quem não conhece? E quem não ouviu? E quem não sabe? Então, sabe, isso tudo que a gente tem visto aqui, não é só para a gente pegar e botar na caixinha do conhecimento, ou, não tinha nada para fazer, eu vou para lá. Não, é para a gente pegar isso e falar: Senhor, olha só, a gente está vendo aqui quem tu és, o que você faz e quem tu és. E, Senhor, me ajuda na minha vida, não só em palavras, mas principalmente na minha vida, no que eu faço, no meu dia a dia, eu revelar essas virtudes, essas qualidades, revelar esse poder de Deus para que pessoas lá fora tenham o mesmo encontro contigo, o encontro com Cristo, como um dia eu tive. Sabe por quê, queridas? Um dia alguém se levantou e foi instrumento de Deus para trazer para a gente essa palavra que mudou a nossa vida, não só até mesmo aqui no nosso dia a dia, mas mudou a nossa eternidade. Então, sabe, está na hora da gente pegar e também falar: Senhor, um dia alguém foi usado para falar: não, Lília, na verdade, eu cresci na igreja, eu fui aprendendo aos poucos. Os teus pais ou alguém da tua família foi esse instrumento. Alguém falou para a gente, sempre alguém falou para a gente. Né? Alguém trouxe essa palavra. Tudo bem, Deus pode se manifestar sobrenaturalmente para alguém? Pode. Mas 99,9% é alguém que é usado por Deus como instrumento dele. E está na hora da gente não ficar apenas ouvindo, mas a gente pegar isso e sair lá fora e ser um instrumento na vida de outros, tal qual alguém foi um instrumento na nossa vida. Guarda isso. São 9h, a gente vai parar aqui. Semana que vem a gente continua ainda nesse tema, né? Como eu falei, sem pressa.
e traga isso tudo, sabe, para a vida prática. Eu tenho procurado trazer aqui para vocês, apesar da gente falar de estudo bíblico, não assim, ensinamentos teológicos, mas trazer isso para a nossa vida prática, porque a vida com Cristo, a vida com Deus, ela é para ser vivida. Vou terminar com aquela frase do pastor Hélio Peixoto, né? A vitória da nova criatura não está apenas em saber que ela é uma nova criatura, mas em andar como nova criatura. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, muito obrigada. Mais um dia aqui na tua presença. Muito obrigada por cada mulher aqui. Senhor, que verdadeiramente nós possamos viver, né, no nosso dia a dia, sabe? Tudo isso, todos esses nomes que você tem, Senhor, que isso seja algo real, latente na nossa vida. Senhor, porque a gente quer ser luz, Deus, quer ser luz para alcançar outras pessoas, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá, vamos só tirar uma foto, quem puder, que eu vou publicar a foto do culto de ontem e a foto daqui. Quem puder abrir a câmera, deixa eu só parar a gravação, peraí, rapidinho.